de juízes. Juízes são aquelas pessoas que, em um momento de crise nacional em Israel, Deus levantava estes homens para trazer, através muitas vezes das guerras, a libertação do povo que estava baixo a um cativeiro pelas outras nações. E eles registraram estes feitos de Deus no livro de Juízes. O capítulo 1 e o capítulo 2 é praticamente uma conclusão do livro de Josué. O versículo 6 diz assim: E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu tendo 110 anos de idade, e sepultaram-no no termo da sua herança em Tina, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração, depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre geração que não conhece a Deus. Muitos daqueles que fizeram parte da minha infância, eles já partiram para a eternidade. Eu já estou com 58 anos. Não parece, eu sei disso, né? Estão me dando 30, 32. Os mais entusiasmados me dão 35. Mas a minha geração está indo. E é aquela geração da maioria dos meninos que faltavam os 2 dentes da frente, aquela geração que descia as descidas no carrinho de rolemã, aquela geração que corria na chuva, tomava banho nas lagoas com girino, aquela geração que tinha os dedos destroncados, pereba pelas pernas, o pé cortado com lata, aquela geração que jogava o futebol do time com camisa e o time contra o time sem camisa. A geração marcada, aquela geração que gostava de divertir, que ficava até às 10 da noite em frente da casa conversando e contando história, aquela geração que usou o avental branco, que era conhecido como guarda-pó, na escola. Uma geração que se foi. Quantos aqui são dessa geração? Levante a mão. Olha aí, somos os heróis da resistência, estamos por aqui ainda. Mas essa geração feliz. A gente não tinha esse negócio que tinha hoje, tudo é bullying, né? Mas não tinha esse negócio. Eram os apelidos mais aqueles que a gente vinha com orelha meio grande, a gente colocava o nome de topogijo. Se tinha um dente saltado para fora, era dentuço. Se era magrelo como eu, era caveira, sacão de bala. A gente não estava aí. Essas coisas para a gente era vitamina. Essa geração está se despedindo, está indo embora. Aquela geração que aprendeu a tabuada de cor, com a régua da professora, lembra?
Quem é da minha época sabe disso. Toda aula de matemática era um tal de recitar a tabuada. E todo final da aula era um tal de reguada na cabeça. E não tinha esse negócio da mãe ir lá para questionar com a professora, não. Ao contrário. Quando a mãe era chamada, o pai era chamado na reunião de pais e mestre. Olha, o seu filho, aluno tal, é um desobediente. Quando chegava em casa, ai, era uma maravilha. O samba tocava na cozinha. E os pais tinham uma criatividade de educar-nos de uma forma especial, né? Aquele coturno da Camargo Correia, que tinha uma ponta de ferro. Meu pai não errava uma, ele buscava de longe. A minha mãe com aquela colher de pau, ou então aquele pilãozinho de macetar feijão. Quem é da minha época sabe o que eu estou dizendo. Meus irmãos, pensa nos negócios endemoniados aquilo. Era de longe. Aquilo criava asa e vinha, que vinha, que vinha, que vinha. E tá! Era a nossa geração. Uma geração feliz. A nossa geração era aquela geração que menino de 11, 12 anos já estava apaixonado pela professora. A professora tinha 60, mas e daí? O amor não tem idade. Essa era a nossa geração. E essa geração está indo embora. E o que é uma geração? Uma geração é uma geração de aproximadamente 50 anos, 60 anos. Os mais robustos chegam a 70 e 80, mas o que passa disso é uma loucura. É entrar naquela idade do condor. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Eles viram os milagres que Deus fez no Egito, as pragas que Deus mandou contra Faraó e os egípcios. E eles saíram com o coração quentinho, feliz, viram o mar que se abriu, passaram pelo mar com os pés enxutos, experimentaram por 40 anos o maná, viu Deus tirar a água da pedra, fazer milagre, a terra se abriu, engoliu Datã, Coré e Abirão. Eles viram as cordonizes que invadiram o arraial e que eles juntaram de montões. Poderia dizer, esta é uma geração que com estes grandes feitos que viram, eles não podem errar o alvo, eles não podem errar o objetivo. Mas o milagre nem sempre é o alvará para entrar na bênção. Eles não creram, e foram a mesma geração que saiu do Egito e que viu esses sinais e maravilhas que aqui estive contando. Eles também, por 10 vezes tentaram a Deus, e por 2 ocasiões Deus quis destruir todos, e se não fosse Moisés, não tinha sobrado um para a semente. Deus se irou contra eles. A primeira foi quando eles fizeram o bezerro de ouro, e a segunda foi quando eles mandam os espias para inspecionar a terra e voltam com o relatório, e o povo fica incrédulo e não quer prosseguir para a conquista de Canaã. E Deus então dá uma sentença tremenda para eles: voltem para o deserto, caminhem por lá 40 anos, porque nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Com exceção de Josué e Calebe, os demais todos irão morrer. E sabe o que é andar? Antes eles andavam em direção a um propósito, a um objetivo. Antes eles tinham um entusiasmo dentro da alma que era: vamos entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel. E agora a ordem é: volte para o deserto. Vão andar pelo deserto 40 anos, acabou o sonho da terra prometida para vocês. Eliminou-se a promessa para vocês. Vocês não vão entrar. Essa geração não vai entrar. Quem vai entrar são seus filhos. Nem Moisés, nem Arão entraram naquela terra prometida, porque foram uma geração que falhou com Deus. Falhou com Deus.
E Deus não é um ser que se deve brincar com ele. Se existe uma coisa que deixa Deus irado, é quando o homem não crê nele. E essa geração perdeu a oportunidade. Mas veio a geração dos filhos deles, os inocentes, que na época eram meninos e meninas. E esta nova geração, após 40 anos de peregrinação, eles chegam para entrar na terra prometida. É a geração de Josué. Josué é o comandante, forma o exército e começa a conquista. Começa a conquista do outro lado do Jordão, a conquista de Canaã, a conquista da confederação dos reis. E ele conquista 31 reis, cidades de reinos. E ele começa a dividir toda a terra para aquela geração que entrou com ele na terra prometida. Aí vem a grande tristeza para aquela geração. Josué morre. E os outros soldados que haviam conquistado uma terra, os líderes das tribos, os sacerdotes e toda a geração da época de Josué também morre. E levanta uma nova geração. E esta nova geração que se levanta é marcada por esta palavra negativa. Uma geração que não conhecia ao Senhor. Uma geração que não conhecia a Deus. A geração de Josué é a geração das grandes conquistas. É a geração que enfrentou o inimigo olhando nos olhos, dissipando até mesmo os enaquins, os gigantes que habitavam a montanha do Hebrom. Esta geração que pôde observar no campo de batalha Josué levantando a mão e ordenando ao sol que parasse e que a lua também parasse. Essa geração que viu os muros de Jerusalém explodirem sem que se houvesse uma bomba sequer. Era uma geração extraordinária. Era uma geração que havia travado muitas batalhas e muitas conquistas, que sem força no campo de batalha, Deus os esforçou e concedeu a eles grandes vitórias, grandes milagres, ao ponto de que quando dizia o exército de Josué está marchando contra uma cidade, aquela cidade entrava em pânico, eles começavam a tremer, não pelo exército, mas pelo Deus que encabeçava o exército de Israel. Porque o homem e o inimigo não tem medo de você, ele tem medo do Deus que você serve, o Deus que te acompanha, o Deus que a sua presença vai com você, é disso que ele tem medo. Mas essa geração de Josué, que no final da vida, ele divide aqui o quinhão para cada tribo, é uma geração que deixou herança, mas não deixou legado. A herança nunca substituirá o legado. A herança jamais será maior do que o legado. A herança é aquilo que eu deixo para você. O legado é aquilo que eu deixo em você. A geração de Josué e os líderes
prosseguintes, eles não deixaram legado na nova geração. Levanta-se então uma nova geração que não conhece o Senhor. Quem falhou? Quem falhou foi a nova geração ou foi a geração anterior? A geração de Josué é a geração da conquista, mas é uma geração que não deu prosseguimento, porque não ficou legado. Quem falhou foi a liderança. Quem falhou foram os pais, as mães, os líderes tribais. Eles falharam de passar o legado que eles haviam recebido e experimentado. Quando nós não passamos o legado que Deus colocou na nossa vida, os nossos filhos serão uns frangotes, uns fracassados, porque não terão de maneira alguma o legado para a hora da batalha. Não conhecerão, não saberão. E essa geração nossa, de pais que estamos chegando ao final, somos semelhante à geração de Josué. Conquistamos muitas coisas. E hoje nós deixamos para os nossos filhos a herança, mas não estamos deixando o legado. Não temos dificuldade de comprar um iPhone para o filho. Aí os meninos já gritou aqui, fala Deus. Não temos dificuldade de comprar o sapato, a roupa, a dar uma casa melhor. Quantos de nós que não tínhamos, jamais. Quantas vezes fui à escola descalço porque não tinha sapato? Quantas camisas, e naquele tempo dizia calções, que eu vestia, que um lado da perna era azul, o outro era negro, atrás tinha outra cor, e era, parecia mais a bandeira do São Paulo. A camisa, as roupas que usávamos, quando a família era grande, porque os nossos pais eram pentecostais, e era 8 filhos, a camisa do maior já ficava para aquele que vinha depois. A calça, o sapato. Eu já fui em procissão calçado com o sapatinho da minha irmã, aquele sapatinho preto de verniz, cheio de buraquinhos, calçado com aquilo, porque não tinha outro. Meu caderno na escola era as folhas do caderno de uma vizinha, que a minha mãe tinha pego, que sobrou no caderno dele do ano, e tirou as folhas limpas e costurou na máquina. Os meus lápis, a cabeça do meu dedo era mais grande do que o meu lápis de escrever. Não conseguia pegar normal, eu tinha que pegar assim. A borracha, ou era um pedaço de sandália, ou então aquela borrachinha do vidro de conta-gota, lembra? Era a minha borracha. Você apagava o caderno com aquela borracha, depois o caderno já não servia para mais nada. Criava um buraco. Para comprar o material escolar, era muito difícil. Hoje eles passam uma lista de material de escolar para você, dizendo até que tipo de estojo você tem que comprar para o seu filho. E o seu filho chega na escola e chega os meninos, não sei qual é as mochilas que eles estão usando hoje, aquelas malinhas de puxar, né? Cheia de desenho nas costas, e você chega e diz, não, eu quero uma daquela. Mas é R$300 e o pai não está nem aí, ele faz um empréstimo, e ele compra a roupa, o sapato. Nós temos condições de dar muitas coisas para os nossos filhos, mas as coisas, elas não preenchem o legado. Nós podemos dar a lata de doce para o menino, mas quando acabar ele não sabe aonde encontrar. E o legado é dizer, menino, quando acabar, há uma fonte que tem
suprimento necessário para você. Porque nós estamos pecando com essa geração. Nós não ensinamos Bíblias para eles. Na nossa casa o que manda lá é o celular. Chega na hora do almoço, está todo mundo no celular. Ou o menino come na frente da televisão, o outro come lá no quarto. Ninguém conversa mais. Somos estranhos dentro da casa, somos estranhos no ninho. A menina sai, chega à 1 da manhã e a mãe não sabe onde está, e nem pergunta porque a mãe chega às 2. Assim tem sido essa geração. Nós não trazemos eles à escola dominical, aliás, nós nem vimos. Não queremos nem saber de escola dominical. Não convidamos os nossos filhos para ler a Bíblia com eles. E eles vão crescendo. E vão crescendo como uma geração que não conhece a Deus. Porque os seus pais falharam, a liderança falhou, a igreja falhou. Assim era essa geração. Uma geração que repartiu a terra prometida a cada tribo e a cada família, mas não conseguiu repartir a espiritualidade para dentro de cada família, para dentro de cada coração. Uma geração que tinha um sistema sacerdotal, mas que perdeu o sentido, perdeu a vida. Perderam-se os interesses, porque os próprios pais já não estavam mais interessados naquele sistema, e não estavam mais esforçando com os filhos para poderem estarem ali. Não se assuste se o seu filho já não quer mais vir aos cultos, estar no templo, se envolver com as coisas de Deus, se você não é o primeiro a puxar a fila. Eu e você somos sacerdotes em casa. E quando eles tiverem idade adulta, se eles procurarem outro caminho, é o problema deles, mas aquilo que depender de mim e de você, nós temos que fazer por essa geração. Não podemos deixar eles passarem assim. Era uma geração que tinha os sacrifícios, mas não tinha o amor por aquilo que se executava. Podemos dar tudo, mas nada daquilo que demos pode suplantar o Deus que podemos deixar dentro do coração de cada um de nossos filhos. A geração que não conhecia Deus. Morreu-se aquela geração de Josué, os sacerdotes, os líderes tribais, e levantou uma nova geração. Esta nova geração que se levantou era uma geração que não conhecia a história dos feitos de Deus. Houve um momento que essa comunicação de pai e filho, liderança espiritual, foi bloqueada. Foi bloqueada. Parece que de repente toda a geração de Josué disse: não vamos falar mais nada. Eles querem isso mesmo. Não tem tantos pais fazendo o mesmo. Já cansei de falar com o meu filho, já insisti com ele. Pastor, eu já não falo mais nada. Fala. Queira ele ou ela, ouça ou deixe de ouvir, mas fale. Pastor, mas já estou cansado de falar. Continue falando. Porque se você desistir do seu filho, quem vai ampará-lo?
Se você desistir dele, quem vai abraçá-lo? Aquela geração de Josué parou de contar as histórias. Parou de contar as histórias. Parou de se reunir com os filhos e dizer: olha, eu tenho algo a contar a vocês. Nós éramos escravos no Egito. Deus enviou Moisés e com pragas no Egito Ele nos tirou de lá. E depois nós atravessamos o Jordão, entramos na terra prometida, tivemos batalhas, guerras, vencemos. O nosso Deus esteve conosco. Eles pararam. E eu quero te contar algo nesta noite, ou te exortar em algo. Não pare de contar para os seus filhos os seus testemunhos, aquilo que Deus fez por você e está fazendo. Reúne a meninada em volta da mesa, estoure uma bacia de pipoca e faz lá um chá quente, não quentão, mas um chá quente. Distribui pipoca para eles e começa a contar aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus fez pela sua família, aqui é a porta que Deus abriu, aquele momento que não havia esperança e você clamou por Deus e Ele veio ao seu socorro. Não deixe de contar as belas histórias para os teus filhos. Não deixe. Aquela geração parou. Então aquela geração que não ouviu as histórias, uma das coisas que está acontecendo no nosso país, e não vá pensar você que aquilo que acontece lá fora não influencia aqui dentro. Claro que influencia. Algo que está acontecendo no nosso país. Nós estamos à mercê de perder essa geração de brasileiros que vem aí. É só você dar uma olhada para os jovens que estão vindo. Eles não querem trabalhar. Eles querem pintar o cabelo com água de salsicha e ficar na Netflix e nas redes sociais, dormindo até as 10 da manhã. Marmanjo que já tem barba branca e a mãe está dizendo: meu filhinho, meu monstrinho. Estamos entrando, nós estamos perdendo essa geração. É uma geração de meninos e meninas que não estão preocupadas com o futuro. E eu não estou falando do futuro secular. Você manda o filho à universidade e ele volta de lá uma pessoa completamente diferente. Porque a nossa geração não é uma geração de princípios e de valores. É uma geração do bem bom. É uma geração da libertinagem, do sexo livre, das contraversões. Não temos pudor. É uma geração despundorada. Essa geração celebra a mulher mais importante. É o Pablo Vittar. É mulher. Esta é a situação que estamos vivendo. E o homem mais importante é a filha da Gretchen. Esta é a geração. E aqui nessa geração está inserido os teus filhos, os meus netos, os teus netos. E o que vamos fazer? Vamos deixar Satanás dominar? Vamos deixar ele levar os nossos filhos? Vamos deixar ele arrastar os nossos filhos? Não, nós vamos levantar. Geração de Deus, levanta. Nós vamos levantar e nós vamos para a luta. Nós vamos para a batalha. Nós vamos voltar a ler a Bíblia com os nossos filhos. Diga comigo amém. Só diga amém se você vai fazer mesmo. Vamos ensinar aos nossos filhos os caminhos de Deus.
ensinar os nossos filhos a orar, a desejar a Deus, a amar a Deus. Não é cantar por cantar, é cantar com a alma, é adorar a Deus, porque cantar, até passarinho canta, até chupinho canta. Adorador é um estilo de vida. Adorador não é porque canta, porque cantar até o Roberto Carlos canta. Adorador é outro nível. Adorador, o seu pensamento é pensamento de adoração. O seu sorriso é uma adoração. A sua mão levantada é uma adoração. Ele é um adorador. E Deus não está buscando adoração, Ele está buscando adorador. É isso que Ele quer. E é eu e você que precisamos enfiar esse legado nos nossos filhos. Goela abaixo a palavra, a oração. Vamos levantar em casa o altar da oração e vamos dizer: Deus, até hoje Satanás sambou aqui dentro, mas a partir de hoje quem manda aqui é o Espírito Santo e é a tua palavra. Essa geração era uma geração que não tinha experiência pessoal com Deus. Irmão, ser crente na igreja é a coisa mais fácil que tem. Se alguém passa lá na porta e olha aqui para dentro e diz: nossa, a igreja dos crentes está cheia de crente. Até um cachorro que tiver aqui dentro, ele passa por crente. Estar aqui dentro do templo não significa que somos. Aonde realmente a nossa luz deve brilhar é nas trevas. É onde não tem luz. Não é luz iluminando luz. Não é uma luz dizendo que é mais forte do que a outra, mas é lá fora, aonde ninguém enxerga mais nada. Você aparece como aquela luz na escuridão. O sal salga para não apodrecer. E é lá fora que está apodrecendo. Aqui nós reunimos para quê, pastor? Aqui os adoradores de Deus se reúnem para adorar a Deus. E Deus não consegue mais concorrer com o altar que nós temos aqui. Temos um altar aqui na Assembleia de Deus. E Deus não consegue concorrer com ele. É um altar chamado bebedouro. Poucos vêm para adorar. Muitos vêm para sentir o sabor da água do bebedouro. Tem crente que vai à torneira do bebedouro 5, 6 vezes durante o culto. Não aguentamos mais pagar água para Samar. Que benesse a ser aqui? O que você veio fazer aqui a esse lugar? Ah, hoje é domingo. Vou lá na igreja, vou lá no culto. Será que eu e você sabemos do valor que tem esse lugar? Será que eu e você sabemos para que foi edificado este lugar? Será que somos conscientes quando passamos essas portas? Isso não aprende aqui, isso aprende em casa. Isso aprende lá. Passando o legado para a nova geração. A geração pós-Josué. Eles não conheciam nada disso. Eles não tinham uma experiência pessoal com Deus. Era uma geração frágil. Quando os cananeus começaram a apresentar os seus deuses, lá estavam eles se ajoelhando. Quando os cananeus começaram a dizer: vamos casar, eu tenho uma filha bonita, o seu filho também é um rapaz bem posto, vamos unir as nossas famílias. Como era uma geração frágil,
quebrada espiritualmente, casa. E a menina vinha e dizia: sabe que eu sou cananeia, e eu tenho meu Deus de adoração. Ah, não tem problema. No final estava o rapaz, era tudo adorando o Deus cananeu, aprendendo as práticas das nações que Deus havia dito: não faça isso. Vocês são um povo especial, vocês são o meu tesouro próprio, vocês são um reino de sacerdote, eu fui por vocês, não façam isto. Mas eles estavam fazendo. Eles começaram a namorar os prazeres que as outras nações ofereciam, os manjares que elas ofereciam. E eles disseram: não faz mal, todas as nações que estão ao nosso derredor faz, por que nós não podemos fazer? Porque uma geração que não conhece a Deus, para ela não faz mal o pecado. Uma geração que não conhece a Deus, ela não tem comprometimento com a palavra de Deus, e nem com o Deus da palavra. Uma geração que não conhece a Deus, não está disposta a defender os seus valores, os seus princípios. Não, ela negocia os seus princípios, ela abre mão dos seus valores, ela torna um imitador barato daquilo que o mundo oferece. Esta é a geração frágil, uma geração quebrada espiritualmente, uma geração que não ora, que não busca Deus, uma geração que não se joga aos pés do Senhor, que não chora na presença dEle, uma geração que já não se escuta mais os louvores na casa, que já não liga mais a vitrola lá, e coloca os canarinhos de Cristo para cantar, não mais. Essa tem sido essa geração, e eu e você estamos aqui, e eu quero dizer a você que Deus tem te plantado como profeta dentro da tua casa, e já chegou a hora de você levantar e dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Meu filho, não faça isso, não seja um Eli frouxo lá dentro, que não disciplina os seus filhos, que não mostra o caminho para eles, não seja isso. A geração que não conhece a Deus é uma geração que foi escravas dos seus inimigos. Deus disse: eu vou colocar vocês por cabeça e não por cauda. Vocês sempre estarão em cima e nunca estarão embaixo. Vocês sempre terão abundância. Você será bendito no campo, bendito na rua, bendito na cidade, bendito onde entrar, bendito onde sair. Você sempre será. Será abençoada a sua amassadeira, o seu trabalho, o seu suor terá bênção. Deus fez essa promessa. Mas a geração que não conhecia Deus, quebrada espiritualmente, longe de Deus, tornou-se escrava. Foram roubados os frutos que eles plantaram, roubaram as sementes que eles semeavam, escravizavam seus filhos, forçavam e violentavam suas mulheres, matavam e destruíam. Porque se virarmos as costas para Deus, não se engane, senhores, Ele também vira as costas para nós. Se abandonarmos a Deus, Ele também nos abandona. Se dissermos não para Ele, Ele diz não para nós. Mas se ainda por pouca força que temos, continuarmos dizendo: o Senhor nos ajuda, nós não queremos de maneira nenhuma falhar, Ele vai vir ao nosso encontro, e um avivamento novamente romperá nas nossas vidas, na nossa casa e nossa família, mais uma vez experimentará a presença dEle. A geração que não conhece a Deus tornou-se cativos dos seus inimigos. Aí você diz: mas eu não sou cativo, pastor. Nós somos uma geração que somos cativos até do celular.
Até do celular. Tem crente que ama mais o seu celular do que a esposa. Vocês viram o que aconteceu esses dias? A notícia correu o Brasil afora. Menino de 13 anos matou pai, mãe e o irmãozinho, porque o pai lhe tomou o celular. Aí você disse: isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas está para acontecer também nessa geração. O que os nossos filhos têm que aprender a amar é a Deus. E você, pai, e você, mãe, são os melhores professores para ensiná-los. Despreocupe um pouco com o salão de beleza. Despreocupe um pouco com a chapinha. E vai ler a Bíblia com teu filho. Vai ler a Bíblia com teu neto. Senta com ele em derredor da palavra de Deus e fala para ele, conta as histórias antigas, como Jesus veio, morreu por nós para salvar-nos. Digamos a eles. Digamos a eles. Mas nós estamos ocupados demais. Não podemos deixar essa nova geração sem um legado. E o maior legado que você pode deixar para a sua geração é Deus. Muitos pais, por não ter condições, como eu descrevi no início, de comprar sequer um par de sapato para o filho. Mas quando este pai morreu, em volta do ataúde, do caixão, os filhos todos reunidos, já formados com suas famílias, e um atrás do outro dizia: o velho lutou pela gente. O velho, ele nos obrigava a ir à escola dominical. A gente nem queria ir, mas ele agarrava e levava. A gente não gostava de estar no culto e ele levava a gente. De manhã ele reunia com a gente para orar, para ler um texto da Bíblia Sagrada. Isso é legado. Porque o dia que você faltar, os seus filhos vão procurar o Deus que você sempre serviu. Quantos dos filhos que não vão entrar naquele quarto aonde você orava, no momento de desespero, e dizer: sempre eu via minha mãe aqui dentro desse quarto, sempre eu via o meu pai ajoelhado aqui, eu vou lá, vou colocar o meu joelho nas mesmas marcas que ele deixou, e vou ver se funciona comigo. E muitos deles serão surpreendidos pela presença do legado do Deus que você plantou dentro da tua casa e da tua família. Nós não podemos deixar essa geração ser um legado. Vamos passar a tocha para eles. Vamos passar o bastão. Não vamos deixar a tocha apagar. Não vamos deixar a tocha apagar, o fogo extinguir-se. Não vamos. Não vamos. Vamos continuar acesos, afogueados, cheios de Deus. Não vamos ter medo de dizer glória a Deus e aleluia, de falar em línguas. Não vamos. Não vamos deixar de dizer que somos pentecostais, que na nossa veia circula sangue misturado com fogo. Não vamos nos amoldar a este mundo com suas coisas e costumes e maneirismo. Não, vamos levantar. Ainda vamos levantar as nossas mãos dentro do nosso lar, na cozinha, no quarto, seja lá onde for. E ainda vamos clamar por Deus. E a nossa casa ainda será sacudida pela presença dEle. Nós não podemos deixar essa geração sem um legado.
Que legado que eu posso deixar, pastor? Ensine eles a amarem a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meus filhos podem errar ou terem errado no caminho, mas não é porque este que vos fala deixou de ensiná-los. Quantas e quantas vezes deitado na cama, com um no braço e o outro no outro braço, lhe contava quase todas as histórias bíblicas antes de dormir. E eles tinham o contentamento e o prazer de entrar no quarto, ali onde eu estava, e um deitava de um lado e deitava do outro. Pai, conta pra gente a história do profeta Elias, do profeta Eliseu. Pai, fala pra gente como foi que Bartimeu foi curado. E quantas noites, e quantas noites, e quantas escolas dominicais, e quantas reuniões, vigília, culto. Podia ser apenas eu e a esposa, mas os dois estavam ali, olhinhos vidrados. Muitas vezes não dava para ajoelhar. Na Argentina, um frio de 5, 6, 8 graus abaixo de zero, e a gente orando, e eles ali também clamando como a gente. Aprenderam a amar a Deus. Não foi quando as coisas eram boas, foram quando as coisas eram más. Se errarem, eles conhecem o caminho da casa do Pai. Uma das coisas que o filho pródigo sabia é como voltar para a casa do Pai. Ele não tinha apagado do seu GPS, ele não tinha eliminado do seu localizador a casa do Pai. Ele sabia voltar. Ele sabia voltar, porque o Pai tinha colocado nele um legado. E no momento de crise terrível dele, ele disse: quantos jornaleiros, olha a saudade da casa do Pai, quantos jornaleiros na casa do meu Pai tem abundância de pão, e eu aqui, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e perante os céus, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz de mim um dos seus trabalhadores aí. E ele levantou e veio, porque ele sabia o caminho da casa. Se você lutar com o seu filho, ele sempre vai saber o caminho de volta. Ele vai conhecer realmente como voltar a atar a amizade com Deus. Qual outro legado? O legado pela palavra de Deus. Amor por Deus e um legado de amor pela palavra. A Bíblia na tua e na minha casa não é para enfeitar estante, e não é um objeto decorativo. A Bíblia é para ser lida, meditada, falada. Primeiro a Bíblia foi falada para ser escrita, e depois ela foi escrita para ser falada. Fala da Bíblia lá dentro. Que outro legado, pastor? O fogo do Espírito Santo. Este fogo do Espírito Santo nós temos que deixar como legado. Sejamos crentes, mas não crentes sorveterianos, não crentes geladeiras. Sejamos crentes que nos olhos tem fogo, por onde anda vai distribuindo chamas de fogo. As pessoas estão dizendo: mas esses pentecostais, eles são fanáticos. E daí? Se ser pentecostal é ser fanático, eu quero ter fogo até no tutano. Não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu sei o Deus que eu tenho crido, e Ele é poderoso para manter a minha fé em chamas. Fogo do Espírito. A nova geração
Vamos deixar ela para Deus, aos pés de Deus. Se essa geração não conhece a Deus, eu e você temos uma tarefa hoje. Eles vão conhecer a Deus, por las buenas ou por las malas, pero vão conhecer. Você vai cantar, você vai orar, você vai pregar na sua casa. Nós estamos tão preocupados em pregar nesse púlpito, e o maior púlpito que você e eu temos para pregar é lá dentro de casa. O grande problema é que lá todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe o nosso defeito. O que eu vou dizer? O que vou dizer aqui para o meu filho, para o meu neto? Então, se você está nessa mesma situação, você também já é uma geração que não conhece a Deus. A geração que conhece a Deus se aproxima dele. E a Assembleia de Deus há de deixar um legado para as novas gerações. Que ficasse nesse lugar uma árvore, essa árvore que está aqui do lado. E não ficasse esse templo, mas que ficasse essa árvore. Mas que todas as mensagens e palavras que foram transmitidas deste lugar ficassem incutido no coração da nossa juventude, do nosso povo. E o Deus do nosso povo abençoa este povo por gerações seguintes. Vamos passar esse bastão. Vamos dizer a essa geração: confia no nosso Deus, que você não vai se arrepender. Confia no nosso Deus, que você vai chegar lá. E os nossos novos filhos saberão os seus valores. Conta-se de que um jovem andava cabisbaixo, deprimido, baixa estima, e ele foi pedir um conselho para um grande sábio. E chegando para o grande sábio, ele disse: maestro, gostaria que você me desse um conselho. E o mestre disse: qual é o problema? Ele disse: eu tenho um problema muito sério e eu preciso de um conselho seu. O mestre disse para ele: eu também tenho um problema. Vamos fazer o seguinte: você me ajuda a resolver o meu problema, e depois eu ajudo você a resolver o seu. O rapaz disse: tá bom, mas qual é o problema que o senhor tem? O mestre tirou um anel e disse para ele: eu quero que você venda este anel para mim. Você vai vender este anel por uma moeda de ouro. Não aceite menos do que uma moeda de ouro. Não aceite menos do que isto. E quando você trouxer aqui a moeda de ouro, então nós vamos sentar para resolver o seu problema. E o rapaz pegou então o anel e foi para o mercado. E começou a oferecer a um e ao outro. E os que olhavam diziam: eu dou tanto. Ele disse: eu só posso vender por uma moeda de ouro. Ah, não, mas uma moeda de ouro eu não dou. E oferecia para outro, oferecia para outro, oferecia para outro, e todos davam menos do valor que o mestre tinha pedido. E então ele voltou no final do dia triste, decepcionado, e disse: mestre, ninguém quis comprar o seu anel por uma moeda de ouro. Ele disse: ninguém. Ele disse: então você faz o seguinte, você pega esse mesmo anel e vai lá num especialista que só mexe com anéis e pergunta para ele quanto é que ele paga por este anel. Só que você está proibido de vender para ele. Se ele for pagar uma moeda de ouro, você não vende. Se ele for pagar 100 moedas de ouro, você não vende. Não é para você vender. E o rapaz voltou,
chegou onde estava o especialista e disse: olha, o meu mestre mandou eu trazer esse anel para saber quanto é que o senhor paga por ele. O especialista deu uma olhada no anel e disse: olha, este é um anel que tem um valor de 80 moedas de ouro, mas eu só posso pagar 55 moedas de ouro. Aí o rapaz ficou entusiasmado e disse: mas era para vender por uma moeda, não consegui vender, e esse está dando 55. Mas a ordem do mestre era: não vende, não vende. E ele volta e disse: mestre, o especialista disse que paga 55 moedas de ouro pelo anel. E eu vim dizer para o senhor: volto lá para vender? Ele disse: não, vem cá, vamos resolver o seu problema. Sabe por que você anda triste, cabeça baixa, deprimido, cheio de complexo, baixa estima? Porque você está levando a sério o valor que os outros estão te dando. Mas pergunta para o seu especialista, aquele que te criou: quanto é que você vale? Esta nova geração, ela não vai andar de cabeça baixa, porque nós vamos deixar a elas um legado, e elas não vão vender, elas vão saber o valor dela. A moça vai saber o valor de chegar ao altar virgem. O rapaz de chegar ao altar virgem, ele vai saber qual é o valor do casamento, o valor da família, o valor de criar o filho, o valor de Deus, o valor das coisas prioritárias. Por quê? Porque será uma geração que conhece a Deus. Vamos, ficamos em pé, vamos adorar a Deus, porque se a outra geração se perde, essa daqui não vai se perder.